Aparecido Cruz, Leandro Pelário, Mauro José Venturini, Maria Aparecida M. Venturini, Cidelina Aparecida de Moura Simoni, Maria Quinzon Dias da Silva, Nair Pereira da Silva, Antônio de Paula Rodrigues, Leonel Malta Domingos, Marcos Alberto Pedro. Maria Sérvia Planejando Rosa. Professora. Alexandre dos Reis. Engenheiro mecânico. Rosana Lorenzato. Funcionária pública. Recurso. Maria Alzenir Dantas. Encarregada de supervisão. Jorge Luiz Lucas. Comercial. Eu machuquei aqui também na face. E aí eles, como eu estava sangrando, inclusive o José João estava no carro e ele se assustou, achando que eu tinha sido atingido. Né? Na hora também, na hora do apavoramento, na hora do acontecimento, eu fiquei tão nervoso, tão apavorado, que eu também senti também que na hora que eu pensei também que fosse uma das balas dele que tivesse me atingido, né? Mas depois com calma, No peito. Que em virtude dessa situação, decidi procurá-lo, pois até me dispunha a pagar o preço que ele entendesse devido pela arma. Para que tudo encerrasse a minha exibida em plenário, que assim que efetuei o tiro, saí correndo e acabei me ferindo no rosto numa cerca de arame farpado existente no local, que fui que me feri num varal, não numa cerca. Então fui socorrido por meus companheiros e levado até o hospital de Paulínia.
para que fossem tomadas as providências. Que a cartucheira se encontrava no carro de Marcelo Henrique. Que não posso precisar se ela foi utilizada por algum deles. E permaneci no carro e os três foram conversar com Cícero. Procederei agora a leitura do relatório do processo. Então, juízo de fato, diferentemente do que é juízo de direito de carreira. Os senhores são juízes desse fato que hoje é tratado. Antes de mais nada, faço a leitura de uma peça inserida nos autos que se chama Libelo Crime Acusatório. Por imposição de lei, devolver aos senhores durante qualquer coisa. O Grande Tribunal do Júri da Comarca de Sumaré. São dois libelos acusatórios, um para cada réu. Primeiro, por libelo crime acusatório de uma justiça pública, como autora, por ter promotor grosso cabido, provocou em Cícero Alexandre Moreira de Souza as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito, em folha 190. Que essas lesões foram a causa da morte da vítima, que utilizou-se o réu de um recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois possibilitou que os outros indivíduos ingressassem na residência de Cícero e logo efetuassem os disparos fatais, sem que houvesse tempo hábil para sua defesa, na medida que postou-se em vigilância junto ao Volkswagen sedã que conduziu os infratores até a residência da vítima, garantindo o sucesso da empresa criminosa. Lá na presença, nega perigo com os três colegas do veículo dele. Afirmar se seus colegas foram até a residência da vítima Cícero para visitar. O auto de prisão em flagrante. As folhas 35 a 38 dos autos. Então, o que aconteceu? Foram ouvidos no auto de prisão em flagrante os réus, naquele dia dos fatos. 4 dias depois, dia 4 de abril de 1991, o Valdir Domingos compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, dizendo que ele podia relatar o que verdadeiramente teria acontecido. Foram colhidas suas declarações, novo tribunal de Brasil disponível na parte policial, ele diz que espontaneamente se apresenta ao tribunal policial sem qualquer coação para relatar efetivamente o verdadeiro relato sobre a morte e a versão dele foi semelhante à que ele trouxe hoje a relatar. Teria desconfiado que foram eles, na oportunidade, furtaram o carro com a arma. Então eles foram lá para conversar, simplesmente para conversar. Chegaram lá, solicitaram a vítima e saíram. Não, saíram agora, vamos conversar. Não sei se ele ia sair. Segundo a versão do réu, além do Cícero dizendo que sair, se saísse, ia pelejar contra ele, ia atirar contra ele. E se saísse, ia sair atirando. Depois, a versão sólida. Saiu, abriu a porta na frente da casa, já começou a atirar. E eles, no intuito de defender, cada um deles atirou contra o Cícero.
deixar algumas questões, que eu vou ajudar aqui. Levou diversos disparos. Como poderia ele ter levado diversos disparos se ele só saiu com a cabeça para fora, ameaçando sair já disparou? Como que ele poderia ter levado diversos disparos no corpo se caiu a 5 metros de um disparo e os réus não invadiram a casa? Quando consta, a vítima teve diversos buracos de balas. Delegado da ocasião, isso aqui constatou esse fato. Prosseguindo. Podemos salientar aos senhores que o réu Valdir, depois de ter negado completamente compareceu 4 dias posteriores à delegacia. Então, eu não afirmo. Pelo trabalho que sempre vem fazendo e fazem para a sociedade. Senhores acusados, para esta cidade, quando aqui vim, quero que continue humilde, como aqui cheguei. Continua ainda usando pé descalço, mas agradeço aos senhores por terem me acolhido. Obrigado, senhores. Por último, os senhores do Conselho de Sentença, natos representantes da sociedade, mais uma vez, a sociedade nos brinda, nos respeita, senhores, com natos representantes dela, com razão. Seriedade, palma, senhores, autoridade, uma vez de honestidade, como demonstra parte da sociedade, nossas substâncias. Senhores do Conselho de Sentença, sentença no Ministério Público, preparado uma situação como essa. Nossa. Mas, por outro lado, eu faço feliz. Falei.
De apenas 16 anos. Qual foi a sua vida? Uma condição marginalizada. Estava no seu lugar roubando o sucesso. A liderança. A liderança do convencimento de que o pânico de que até pelos atos e a forma marcante por certo aquela estrela representava isso. Um líder. Um líder que faz calar a sociedade. Faz com que nós nos deparamos de trás. Pânico à família. Pânico à sociedade. É como a estrela, não foi com uma pessoa comum, senhores do Conselho de Segurança. Talvez fosse falar com Vossa Excelência. Mas sabia, senhores, que iam falar com uma estrela. Naquela de dar e tomar, dar e receber, ser bonzinho com os senhores. Diz que tem um período de tomar as providências. Quem? Ora, senhores, a justiça também sabia de tudo. Os crimes praticados pela vítima. Sabia sim, como Vossa Excelência também sabia. Doutor, a pessoa do doutor Marcelo é um destes responsáveis. Recaberia, doutor promotor Marcelo, alguma coisa no sentido de tirar a vítima dentro da sociedade. Pois na vara do promotor tem um processo que a irmã da vítima sabia que se isso era matar Leitinho. Morreu pela arma e foi presa pelos policiais. Aquela 765. E a vítima se declarara destemidamente: não os detonei os senhores, não os matei, porque tinha um deste lado e o outro deste lado. Se eu atirasse em um, o outro me acertaria. Ora, nós estamos tratando aqui de pessoa comum. Isto quem nos deu as declarações foram dois policiais
policiais que antes de prender, de morrer a vítima, o prenderam. Trouxeram os senhores do Conselho de Sentença para a vara de menores. E foi liberado. Sim, está menor. Por que ele não foi levado para a TV? Isto indicia a quem fazer, aos senhores? A nós? Não. Ó, aí vem a defesa e pede para que seja juntada nesses autos todas as certidões que passaram e foram peças de atos praticados pela vítima. Muito óbvio. Aí, o promotor público, Marcelo, diz acertadamente o juízo indeferiu a juntada das certidões de antecedentes da vítima. Olha, o seu promotor tinha a ciência que a vítima era original. Para imaginar, senhor, mas nos bancos, portador, além de portador, homicida! Vale ressaltar. Recentemente, o doutor promotor público vem pedir aos senhores que não reconheça a qualificadora que é pesada contra a pessoa de Valdir. Sim. A defesa diante da competência e capacidade do promotor público em vir reconhecer que ela não existe. Claro, porque a qualificadora levantada e sustentada até então aqui, no suprimento dela, não cabe. Se a vítima, como aqui disse a sua Másia, eu sabia que não era alemãozinho que ali estava, porque já esperava por essa conversa. Engano os senhores que ali não tinha nada lá dentro, porque ela, a Másia, senhores, era a Másia marginal. Óbvio que todas as armas dentro daqueles 30 minutos antes de chegar à autoridade, no local dos fatos, já foram varridas. A vítima não apartava da arma nem para acariciar a sua amada. De uma forma ou de outra, sustentou a sua fidelidade para com ele. Evitou falar mal de sua pessoa. Óbvio, a pessoa com quem convivia. Para isto, ela até hoje guarda assim estes sentimentos matrimoniais. Mas que ela sim retirou, senhores, as armas de lá, inclusive a que Cícero portava no momento em que disparara para fora antes de sair da casa. Ora, eu não sei, senhores do Conselho de Sentença, a desenhar. Senhores do Conselho de Sentença, a princípio os autos diziam que Valdir adentrou o imóvel. Simone disse que o imóvel tinha fácil acesso. A sentença de pronúncia disse que Valdir adentrou a casa. A testemunha presencial desmentiu isto. A testemunha presencial Simone disse aos senhores e disse anteriormente também de que Valdir não entrara dentro do imóvel e que a área onde Valdir esteve
Era uma área acessível à rua. Não tinha muros. Não tinha obstáculos. E o que fez Valdir então? Cícero, saia que queremos conversar com você. Cícero, não faça isso. Cícero, destemido em Estrela, abre a porta do quarto. Eu vou sair e detonar em cima de vocês. A própria Simone disse que quando Cícero saiu do quarto, saiu do quarto, só omite o fato da arma na sua mão. Mas quem vai detonar? Está sem arma. Quem diz, senhores, se cubram dentro de casa porque vou sair. E ela não esqueceu de um detalhe importantíssimo. Porque se ela dissesse, senhores do Conselho de Sentença, que ele houvera tomado um tiro e só naquele momento houvera tido usar um tiro, sim, os caminhos tomariam rumos diferentes. Mas houve vários tiros. E ela também disse, senhores do Conselho de Sentença, que ela não sabe quem foi que deu o primeiro tiro. Há dois pesos e duas medidas, há um para entre outros resolver o problema. Como resolver o problema, senhores? Como o colega disse, está óbvio, está claro que o acusado não foi lá para matar Cícero. Foi para conversar com Cícero como fez com Raposão. Houvera dias antes conversado com Raposão, aquele mesmo Raposão que furtara a arma de Cícero e tentou justificar a sua atitude. Paga essa arma ou resolve, vamos resolver esse problema. Pode deixar. Eu resolvo a arma com o Cícero, eu pago a arma para o Cícero. Ficou tudo resolvido. Os quatro assim não fizeram. Assim não fizeram. Falaram com o Raposão. Falam com o seu amigo. Resolve com o seu amigo. Raposão sempre eu vou resolver com o meu amigo. Está tudo resolvido. Eu falo com ele, eu pago a arma para ele. Mas a questão não era a arma. A questão era a honra da Estrela. Porque, como diz o doutor promotor público aqui nesse plenário, parece filme americano. Só que a Estrela não estaria aqui, no peito, com o xerife. Mas a Estrela estaria aqui. Lembrar de que Cícero era homicida. Lembrar de que Cícero era assaltante contumaz. E era pessoa perigosa. Quero crer, senhores, que no túmulo do absurdo, mas sua marcha deve temer até depois de morto. Daí, recebendo de volta os disparos daqueles que estavam de fora, introduzidos pela janela, onde havia um buraco, não havia vidros. Nossa. Mentiu!
promotor público mentiu. Porque Cícero, ao receber aquela bala abaixo do olho, como diz o laudo, ao receber aquela bala, volta para dentro, volta, não caiu 5 metros, como diz o doutor promotor público. Eu acredito que não tenha ido aos altos, porque se tivesse ido aos altos não diria que ele teria caído, sim, diria que ele tinha voltado para dentro, abriu a porta, como a Simone disse que ele deixou a porta entre fechada e aberta. Ele voltou para dentro do quarto, senhor do Conselho de Sentença. Voltou, não caiu. Se os senhores quiserem ver isso que eu estou dizendo, é só pedir. Eu vou mostrar ao senhor que está nos autos. Voltou, abriu a porta novamente e entrou. Depois daquele tiro que Valdir houvera disparado, junto com seus mais 2 colegas, que estavam do lado de fora da casa. Ora, aí Valdir, que ali de boa fé, de boa intenção, apenas passa e corta no arame de um varal. O arame de varal da casa que ali tinha, segundo o doutor Piva disse que tem, e também confirmou aos senhores que Valdir houvera cortado o rosto e o olho e foi para a Paulinha fazer curativo. Quem executou, senhores, foi Marcelo Feliz. Este moço não entrou dentro da casa. Ele, na sua ignorância, disse: eu dei um tiro de advertência. Não foi de advertência. Não! O que ele fez foi responder o tiro recebido. Disse: sim, senhor. É óbvio, senhores, que quem está por trás, junto com Cícero, não vai dizer que as armas estavam lá. Não vai dizer, senhores, que ele atirou. Mas a vida pregressa de Cícero diz isso. A vida pregressa de Cícero diz que ele é violento, é pirata. E com certeza Cícero desta não ia morrer de covarde. Com certeza Cícero não ia morrer de covarde. Está claro. Cícero saiu sim do quarto e jogou bala para cima dos 3. Respondeu em resposta também bala. Não se sabe, senhores do Conselho de Sentença, que bala aquela que resvalou debaixo do olho de Cícero e foi embora. Porque esta bala não foi encontrada. O laudo não traz esta bala de 38, que é do revólver de Valdir. Está claro, senhores do Conselho de Sentença, que Valdir houvera disparado um tiro. Pois, senhores, o auto de apreensão diz, senhores do Conselho de Sentença, que foi apreendido um revólver original, tá aí, senhores? Um revólver com Valdir. Ora, foi apreendido um revólver com Valdir. E junto com este um revólver foi apreendido com Valdir 12 projéteis, balas intactas, 12. E uma deflagrada. E o rosto de Valdir cortado. Conclui-se que
Valdir não entrou dentro daquela casa, mesmo que foi confirmado por Simone, aquela mesma pessoa que estava atrás do guarda-roupa, aquela mesma pessoa que deu os outros tiros. Senhores, só tem uma bala de 38 no laudo traz apreendida. Também não se sabe se este projétil é do revólver, porque quando disparara, como diz Valdir, na polícia, que não fez mira, deve ter estado voando essa bala até hoje. Faz tempo que deve estar mais. Mas, vamos dizer que se essa bala fosse a do Valdir, teria que esta bala de 38 dos altos ter entrado, batido na porta, na parede, entrado na porta do quarto, batido em outra parede, vindo o Cícero e caído ao chão e essa bala postar perto de sua perna. Ora, então não há nem prova de que este projétil desta bala é do revólver de Valdir. Está claro, senhores. Valdir foi sim até a casa de Cícero. E ali esteve por algum tempo, chamando o Cícero. Venha que nós precisamos conversar, vamos resolver o problema. Cícero insaciável. Cícero houvera pego uma Brasília, 10 mil cruzeiros e etc. Que dizia que tinha que rolar a cabeça. Então Cícero não queria resolver coisíssima nenhuma. Cícero queria impor a sua lei a seu custo. Senhores, eu acredito que os senhores devam estar cientes de quem é que faz piada. Chega um advogado, que de vez em quando vem no tribunal do júri, chamado Ordinário. Mas, o doutor promotor público hoje fez um teatro aqui, uma encenação. Até uma encenação estranha, porque o doutor promotor público não prova o que ele quis dizer aqui. Ele quis dizer o que ele disse aqui. Ele não prova. E eu desafio. Porque a janela tem mais ou menos essa altura. E a bala pegou mais ou menos nessa altura. Portanto, não teria condições para ter que poder descer, acertar aqui. Daqui para cima. Quando Valdir houver disparado. Mas, vamos ver. Aqui, senhores, foi o anexo 7, onde diz... Só tem uma perfuração nas costas. Aonde, senhores? Cesse a sua atuação ali. Vai embora. Não adentra, não pactue com a execução chamada. Não pactue com isso. Ele se omite, ele volta, ele sai do local. Daí, senhores, ele também não sabe como ocorreu lá dentro. Ele não sabe quem quebrou a porta, quem deu o tiro. Ele só sabe que depois se encontraram. Sim, ele estava aqui. E por um outro lado, senhores, vem aqui a testemunha de acusação, como tantas outras de defesa, que falaram bem do acusado Valdir. Disseram que Valdir
limitou a ir chamar Cícero. E Valdir apenas queria que cessasse a agressão contra eles, nada mais. Não tem, senhores, pela atitude de Valdir, a vontade demonstrada, clara, de que queria matar. O ânimo dos decantes não existe. Tanto é verdade que o próprio promotor público se limitou a ler peças que não proferiam notícia. Se limitou a relatar aos senhores que tentou se apurar. Mas não foi incisivo. Ao contrário, senhores, diz, demonstrando o seu elevado senso também de justiça, pedindo que seja suprimida a qualificadora. Com certeza, senhores, se assim pensa, será a justiça que vestibular de rapaz sua pequena participação a sua boa intenção está clara e evidenciada em razão de quando Cícero não acatou as suas sugestões, dispara os três. Valdir não entrou dentro da minha casa. Está claro que Valdir não tinha o ânimo decantes junto com você. Não quis, não tinha intenção de matar. Aliás, eu até disse aos senhores que se Cícero continuasse e aquelas duas outras pessoas ainda eram autoridade, ele que foi policial por quase 10 anos, prenderiam e traria para a delegacia. Esta foi a intenção clara de Valdir. E assim, Valdir agiu fielmente com isso. E quando percebeu que ia descambar, ele não, senhores, ele tinha a ciência e consciência de que aquilo não queria, porque ele tinha uma faca que já não era mais policial, porque ele não tinha mais a competência, sabidamente, que não tinha mais a competência para ser policial e prender ninguém. Daí ele resolve voltar, ele resolve sair do local. Mas Cícero levou aquele tiro nas mãos, abaixou e caiu a 5 metros nunca. Ele abriu de novo a porta, fechou a porta, deixou entreaberta para dentro do quarto, depois para dentro do quarto. Aí, senhores, uma outra etapa. Não cabe nossa, lembrar mulher, porque ela não interessa a amo muito você, pai. Sou contra o Dia dos Pais. Sabe por quê? Porque todos os dias amo muito o Senhor. Amo muito o Senhor. Beijo, um abraço, sua filha Thaís. 11 de 8 de 1991. Papai, volta logo desse serviço. Eu já estou de saco cheio. Papai, volte logo desse serviço.
Já estou de saco cheio. Um beijo, sua gatinha, Thaís. Papai, senhores, sei lá, uma criança de 4 anos chegou a pensar: isso aqui, senhores, representa o símbolo da liberdade. Balão no ar. Não há nada mais livre que um balão no ar. Pede a sua filha: papai, te amo. Muito. Um beijo. Sabor. Chocolate. Abraço. Solares. Não só pelos sentimentos. Fala aí, teste. De Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados. Inicialmente, me desculpo pela falta do nosso presidente da Ordem, Dr. Djalma Lacerda, mas ele já ligou, já vem vindo para cá, mas para que nós não tomamos mais tempo de vocês, dos senhores, nós vamos começar a palestra agora às 8h05, com 35 minutos de atraso, me desculpo também por isso. E inicialmente gostaria de pedir que compusesse a mesa o doutor Edmilson Wagner Galinari, presidente da nossa Associação dos Advogados de Campinas, para que se faça
vou pedir também para a senhora Edilene, esposa do doutor Edilson, nos conduza o palestrante até a mesa. Agora eu vou pedir para o doutor Edilson faça a apresentação do palestrante, o doutor Valdir Alves da Silva, a apresentação curricular dele. Estamos aqui para ouvirmos os ensinamentos do Dr. Valdir Alves da Silva. Ele é mestrando em concentração na área do processo penal, na qual também é professor, é advogado criminalista especializado em tribunal do júri, formado pela Faculdade Franciscana Bragança Paulista, e estará nos brindando nesta noite com o tema A Atuação do Advogado no Tribunal do Júri. Obrigado. Bem, então agora vamos ouvir nos enriquecer com os ensinamentos do doutor Valdir. Boa noite. Gostaria de pedir para lugar, cumprimentá-los, cumprimentar os senhores, senhoras, e agradecer a todos que nos prestigiam. Acredito que eu não irei ensinar, eu irei aprender os senhores, com toda certeza. Só não vale os senhores que vêm de volta. Se permitir, eu gostaria de utilizar a tribuna em razão de querer fazer algumas demonstrações, etc. Com licença. Eu tenho uma. Desculpem, eu não estou adaptado a isso aqui, a microfone. Estou mais adaptado porque vim da roça, então isso aqui me assusta. Tem uma um bilhetinho nas minhas anotações, alertando ao advogado que não se deve tratar honorários, em especial quando se trata de clientes da área criminal, em sua casa. Então, não é considerado tratar os honorários com o cliente marginal ou com o réu, com o acusado, na casa dele. Porque faz-se a experiência de que nunca deu certo, nunca conseguiu-se realmente receber esses honorários, ou tratar de se firmar o trabalho. Eu gostaria de conseguir na presença do doutor Djalma Lacerda e convidá-lo ao favoramento. Desculpe o atraso, né? Eu já não sou mais novo que o horário.
verdade? Vai chegar lá. Deus quiser. O que nós propusemos a falar para os senhores, a princípio, seria no sentido da preocupação, do procedimento do colega, como trabalhamos, como somos vistos pela justiça, por aqueles que ministram a justiça, os senhores juízes, os senhores promotores. Tenho para comigo que o advogado sofre estas consequências, o advogado busca o seu espaço, o advogado não é tão respeitado e bem recebido junto à justiça. Sempre eles tenham uma preocupação para com o advogado. Acho essa preocupação um tanto desnecessária, de nos preocupar com coisas mais sérias. A princípio, deveriam se preocupar com o andamento da justiça e não com a função do advogado. Por que digo isso? E indago aos senhores: os senhores advogados recebem o processo no cartório e levam para o juiz? Recebem o processo na sala do juiz e levam ao cartório, salvo escoltado por um oficial de justiça, etc. Então, o que nos chama a atenção seria buscar o valor do advogado, que ele, advogado, o veja e se valorize. E estas pequenas coisas, chamamos de pequenas coisas, mas nos ferem, estes tratamentos dispensáveis que nos ferem, faz-nos olharmos com uma ponte de visão, no sentido de que, se nós buscarmos no nosso interior quem é o advogado, ao nosso ver, o advogado é um ser iluminado, é um ser útil, com uma extrema utilidade para a sociedade e para o exercício da justiça, em que faz com que os juízes e promotores se preocupam conosco. E nós nos preocupamos com quem? Com eles? Evidentemente que não. Nós não nos preocupamos com o juiz, com o promotor. Em especial, nós nos preocupamos com os direitos dos nossos clientes, com os direitos dos clientes que foram abusados, ou com os direitos daqueles que se envolvem em um crime. Daí há uma certa preocupação do judiciário para conosco, e nós às vezes não damos a nós mesmos os valores que nós temos. Vamos pedir ao judiciário, ao juiz, de uma determinada forma humilde, e que às vezes chegamos ao ponto de descermos à condição do acusado, a pedir ao juiz que despache. Isto não quer dizer que somos adeptos à arrogância, à prepotência. Sim, com a naturalidade, exercer a sua função com uma naturalidade, exigir do poder jurisdicional aquilo que é obrigado, e é dos conflitos do Tribunal do Júri, que é a matéria que nós propusemos a discorrer hoje. Por que passou-se a ser acusados de homicídio e outros acusados em outras épocas ser julgados pelo Tribunal do Júri, ou seja, por júri popular? Antigamente, os júris populares se constituíam de jurados de número até de 2.000 pessoas. Hoje,
a sua Constituição, do nossos são 7 jurados, lá não são 7 jurados, o sistema do júri brasileiro, o júri brasileiro foi instituído em 1822 e teve a sua origem através do júri de dissidente ocorrido na Inglaterra organizado na Inglaterra por volta de 1164 pela Constituição de Clarendon. Em seguida, em 1789, na França, com a Revolução Francesa, foi instituído o júri e espalhado ao mundo. Alguns países admitiram o Tribunal do Júri, outros não admitiram. A Inglaterra e Estados Unidos, etc., tem um júri diferente do nosso. Nosso júri é dissidente deste da França. E outros países não têm júri, como a Argentina, não adotou o Tribunal do Júri. O advogado que trabalha, que exerce a sua função no Tribunal do Júri, ao nosso ver, ele tem uma preocupação: conhecer o caso, conhecer o processo, conhecer as provas do processo, as provas orais, as provas materiais, conhecer como se deu o homicídio, qual a razão que se deu o homicídio, e se esta tipicidade está correta, se esse homicídio é um homicídio simples, é um homicídio privilegiado, é um homicídio qualificado, é um homicídio culposo. Culposo não vai acontecer. Senhores, falar com o advogado, o advogado, para nós, é uma pessoa ímpar, é uma pessoa ser advogado, está acima da vontade do advogado ser advogado, ao nosso ver. Eu, como humilde criminalista que sou, às vezes observo que os meus comportamentos como advogado